Dia com Jesus, quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã, que se encontra em Mateus 20, a partir do 29, que diz assim: Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, dois cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-se e lhe perguntou: O que queres que eu vos faça? Senhor, que se abra os nossos olhos. Responderam eles. Jesus sentiu compaixão, tocou nos olhos deles e no mesmo instante os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Amém. Que palavra maravilhosa. Essa palavra nos ensina que estavam dois cegos ali na beira do caminho, mendigando. Algumas palavras falam que é outras palavras falam que era dois. Então, esses homens estavam à beira do caminho e ouviram que Jesus estava passando, porque Jesus já estava saindo de Jericó. Jesus não estava entrando, Jesus já estava saindo. E como sempre, com Jesus estava sempre uma grande multidão. E ao ouvir que estava passando alguma multidão ali próximo, né? Porque eles eram cegos, mas eles ouviam. Então, eles perguntaram, né? O que estava acontecendo? E a multidão respondeu: é Jesus que está passando. Então, eles começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus estava mais para frente e a multidão mais para trás, né? Então a multidão começou a falar que era para ele parar, para ele calar a boca. E ele, quando a multidão repreendeu ele para ele ficar calado, ele clamou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, essa palavra nos ensina que muitas vezes nós estamos à beira do caminho. Por que nós estamos à beira do caminho? Porque esses cegos, ele era deficiente visual. Uma pessoa naquela época que era deficiente, eles não podiam andar no mesmo caminho, ele não podia andar na mesma direção. Então ele estava à beira do caminho. Eles não estavam andando junto, mas eles sabiam que Jesus estava passando ali. E ele sabia que Jesus podia curar, porque aonde Jesus não chegava, a voz dele chegava, né? Então todo mundo sabia quem era Jesus. Ninguém não falava: quem é Jesus? Todo mundo sabia quem era Jesus. É nos tempos de hoje, irmãos. Hoje, todo mundo sabe quem é Jesus. Todo mundo sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É necessário nós estar no caminho. E não é a minha nem a sua deficiência que vai nos atrapalhar, nem a multidão. A multidão queria parar, queria barrar, mas a palavra fala que a multidão estava mais para trás, estava mais afastada, né? E creio eu que discípulo estaria junto a Jesus, do lado de Jesus. Multidão quer ficar mais para trás. Multidão quer ficar meio de longe, olhando, não quer chegar perto, mas quer ouvir. Não quer Jesus, mas quer as bênçãos. E os discípulos seguiam Jesus.
Com bênção ou sem bênção, os discípulos estavam do lado de Jesus. E nesse momento, Jesus parou, Jesus ouviu. Mesmo de longe, Jesus ouviu. Manda chamar ele. E a multidão, com certeza, chamar um cego, um deficiente, uma pessoa cheia de problema, um mendigo. Jesus está parando para ouvir um mendigo. Jesus é maravilhoso. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, os necessitados, o que precisa. Às vezes a multidão atrapalha. A multidão, em vez de ajudar, atrapalha. Por quê? Porque a multidão não tem visão de discípulo. Discípulo sabe que aquele cego necessitava de Jesus, necessitava de uma cura. Mas a multidão, pensamento de multidão, pensa, imagina, ele vai parar para atender esse mendigo, esse deficiente, seja lá qual for o problema daquela pessoa que está necessitada. A multidão pensa, não vai. Mas Jesus parou e chamou. Ei, Jesus para nessa manhã e manda te chamar. Manda te chamar para te curar das tristezas, te curar de enfermidades e de problemas. Às vezes a nossa enfermidade é na alma, tristezas. Por quê? Com certeza esse cego tinha muitas tristezas. Por quê? Porque ele era excluído, porque tinha uma deficiência. E muitas vezes somos excluídos de algumas multidões. Por quê? Porque não encaixamos naquela determinada situação, por ter alguma deficiência. E com certeza aquele cego tinha uma grande tristeza na alma. E Jesus, antes de curar a cegueira física, ele curou ele da cegueira espiritual. Curou ele da mágoa, das tristezas, das frustrações, das pessoas que magoam, das pessoas que são multidão, em vez de ser discípulo e ajudar, são multidão. Quer barrar a nossa voz, quer barrar o nosso clamor, mas Jesus parou. Ei, quem sou eu para barrar alguém? Não sou ninguém. Jesus manda chamar aquele mendigo e curou tanto a cegueira espiritual como a cegueira física. Muitas multidão que estão cego espiritualmente. Muita multidão magoa, derruba, pisa, porque multidão quando vai passando, vai atropelando tudo, mas discípulo, não. Discípulo para, discípulo ouve e discípulo cura através do nome de Jesus. Se nós somos discípulos, nós temos que curar, não ferir. Multidão fere, mas discípulo cura. Amém? Fique com essa palavra, sabendo que Jesus hoje está parando para te curar do mal que você precisa ser curado. Creia, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a vida, ele é aquele que cura, é aquele que sara todas as feridas. Glória a Deus. Bom dia.